Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar da psicologia corporal de Reich, que muito se aproxima, em alguns momentos, da ideia dos chakras. Esse vídeo aqui faz parte da playlist sobre abordagens da psicologia. Hoje a gente vai falar da abordagem corporal de um cara chamado Wilhelm Reich, que foi discípulo de Freud. É, portanto, conhecida como corporal, simplesmente, ou então a psicologia reichiana, porque foi fundada por Reich. O pressuposto básico dessa abordagem é que o nosso caráter é formado como uma defesa frente à ansiedade infantil relacionada à sexualidade e também o consequente medo da punição dessa sexualidade. Se você já viu o nosso vídeo sobre psicanálise, lembrando que ele foi um dissidente de Freud, vai entender um pouco melhor essa sexualidade infantil. O vídeo tá aqui, é só clicar. A primeira defesa, portanto, seria uma repressão desses instintos, que consegue parar eles por um tempo. Depois, esses instintos acumulados e com o tempo vão criando nós emocionais. E Reich chamou esses nós de couraças, couraças de caráter. Essas couraças, mais energéticas, elas têm o seu correspondente físico muscular, o que dá origem então às couraças musculares, caracterizadas pela tensão, pela rigidez de certos músculos, no próprio físico mesmo. Então o trabalho dessa psicologia corporal consiste em identificar, por meio da observação, o que está rígido, quais são os músculos que não estão no lugar, que não estão fluindo direitinho ali. E através disso, relaxar esses músculos. Existe uma série de métodos para isso, mas para resumir bem aqui, seria algo como massagear as áreas com essas couraças. Além disso, uma análise também é importante. A parte de sentar e conversar sobre o que está acontecendo faz parte desse processo. Reich descobriu que liberando esses nós, liberando essas couraças, a energia psíquica fluía muito melhor e assim o processo da análise era muito mais fácil, Recordações da infância, processos traumáticos, processos que levavam a um sintoma eram facilmente trabalhados depois disso. Então, com o trabalho no corpo, ele conseguia liberar emoções, como o prazer, a raiva, a ansiedade. E através desse trabalho, quando uma pessoa consegue se livrar dessas excitações sexuais reprimidas, atinge o que foi chamado de potência orgástica. Com isso, muitos pacientes se sentiam livres de suas neuroses, de suas questões e estavam prontos para tomar uma nova atitude frente à vida. Conforme Reich foi avançando nos seus estudos, ele começou a compreender que essa energia que atuava no indivíduo, ela era muito maior do que isso. Ela não era a minha energia ou a sua energia. Era uma energia universal que preenchia tudo que existe, inclusive o vácuo. Essa energia ele deu o nome de orgônica, que vem tanto de organismo quanto de orgasmo. E a gente então canaliza uma parte dessa energia. Os físicos e os biólogos nunca concordaram com essa tal energia e foi um ponto importante da vida dele, não só da abordagem, ter essa contradição com a ciência. E agora a gente chega no ponto da abordagem dele, onde se aproxima de alguma maneira dos 7 chakras principais. Porque essas couraças elas estão organizadas no corpo de uma maneira mais ou menos definida. Então são 7 couraças, como se fossem 7 anéis que preenchem certas regiões do corpo partindo da coluna. E as suas localizações são o olho, a boca, o pescoço, o tórax, o diafragma, o abdômen e a pelvis. Nessa abordagem reichiana, a couraça primeira que deve ser dissolvida é do olho, passando gradualmente para cada uma das outras couraças. E por que dissolver a couraça? Porque a couraça impede o fluxo da energia psíquica e, portanto, expressar emoções e sentimentos. Ou ficar repetindo padrões, aquela coisa toda. E o que começa como uma defesa, que é para isso que inicialmente a couraça serve, se transforma em amarras físicas e emocionais. Alguns estudiosos dizem que, por exemplo, a miopia era tratada por Reich. Era uma couraça que o indivíduo tinha ali, através de certos exercícios, de olha para cá, olha para lá, para cima, para baixo, faz isso, massageia, tal, não sei o que, uma série de exercícios, a pessoa não tinha mais alguns problemas visuais. Reich afirmava que a abordagem dele conseguia curar uma série de doenças. Por exemplo, câncer, asma, hipertensão e até epilepsia. E isso é só parte da história controversa
da vida dele. Ele nasceu em 1827 na Áustria, filho de um pai muito controlador. Ele era um nacionalista, então ele só permitia que em casa se falasse alemão. Mas naquela região da Áustria, a maioria falava ucraniano. E os judeus que moravam ali falavam um dialeto muito específico daquela região, chamado Yiddish. E portanto ele não tinha amigos. A mãe dele sofria bastante com esse controle excessivo do pai. O irmão que ele tinha também não era um inimigo e às vezes um amigo, né? Era difícil ter sempre uma harmonia. Então ele se apegou bastante à mãe. No entanto, quando ele tinha 14 anos, a mãe dele se suicidou. Aparentemente, foi depois que ele contou para o pai que ela estava tendo um caso. Um ano depois, o pai morreu de bronquite pulmonar e o irmão, também um tempo depois, também morreu também da mesma coisa. Em 1918, ele começou a fazer faculdade de medicina em Viena. E já no ano seguinte ele já era da Sociedade Psicanalítica de Viena. Lembra que Freud estava ali nessa época, na Áustria. E em 1922, já formado, ele foi o primeiro assistente de Freud na Clínica Psicanalítica de Viena. A partir daí acontecem alguns eventos na vida dele, ele começa a clinicar, mas as pessoas começam a olhar ele de uma forma estranha, porque o que ele afirma em termos de sexualidade dentro da psicologia é esquisito, as pessoas não estão entendendo muito onde é que ele quer chegar. Ele também tinha uma veia política, que nessa época não estava tão ativa, mas estava ali presente já. E aí depois de umas discussões com o próprio Freud, ele é acometido por uma tuberculose pulmonar. E aí em 1928 ele já não está clinicando, e então esse lado político dele começa a aparecer mais, e ele adere ao Partido Comunista. E por conta disso ele ajuda a fundar as primeiras clínicas de higiene sexual para os trabalhadores, que forneciam informações gratuitas sobre controle de natalidade, educação para crianças e educação sexual de forma geral. Em 1933, a vida dele tem mais uma reviravolta. Num período de 6 meses, que ultrapassa 1933 e começa 1934, ele é expulso do Partido Comunista. Ele é expulso da Sociedade de Psicanálise, Sociedade Internacional de Psicanálise, e aí por conta daquilo que ele acredita, ele é expulso de 2 países, até finalmente ir para a Noruega e continuar seus estudos lá. Lá na Noruega ele consegue ficar por 5 anos estudando psicologia e biologia, o que vai dar base para sua proposta de abordagem no futuro. Mas mesmo lá na Noruega, depois desses 5 anos, as críticas ao seu trabalho começaram a ficar insuportáveis. Inclusive ele já tinha casado uma vez, separado, casado, e aí separa mais uma vez nesse momento, e aí em 1939 ele é chamado para ser professor assistente em Nova York, lá nos Estados Unidos, e aí ele aceita. E lá nos Estados Unidos, além das aulas, ele fundou o Instituto Orgon, do nome orgônico, né, dessa energia orgânica ou orgástica, para manter as suas pesquisas energéticas. E aí ele elaborou alguns equipamentos que permitiam, segundo ele, influenciar na dinâmica dessa energia e promover a cura de certas doenças. Mas em 1954, o governo americano falou, olha, acho que não. Acho que esse equipamento que você está fazendo aí é uma grande fraude. E proibiu esses equipamentos, assim como proibiu algumas publicações também, mas ele não quis saber. Ele falava que essas ordens judiciais nada tinha a ver com a ciência que ele estava promovendo e continuou com as suas práticas. E aí ele foi preso, condenado a 2 anos por desacato. Seus livros foram queimados e em 1957 ele morreu na prisão federal. Mas por detrás de toda essa polêmica existia um profissional que estudou, se dedicou e acreditava naquilo que ele falava. Ele ainda possibilitou que ainda mais estudos fossem direcionados para as doenças como sintomas de questões psíquicas. Mas e você? Tá sentindo algum desconforto em algumas das suas couraças aí? Escreve aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.